Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos no dia de hoje. Esse é o primeiro webinar têxtil da MIMAC Brasil, então agradeço aí a oportunidade de entrar em contato com vocês através desse link. Espero corresponder às expectativas de vocês, levando da melhor maneira possível as informações de impressão direta, as novidades do mercado, né? Então, espero que seja um bate-papo descontraído e que agregue valor a vocês. Nós estamos hoje aqui com o Lincoln Leite. Oi, Lincoln, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Muito bem-vindos ao primeiro webinar têxtil da MIMAC. Agradeço a presença aí de todos. Eu vou estar aqui respondendo o chat de vocês, as perguntas que ocorrerem durante a apresentação. Eu trabalho na parte comercial aqui da MIMAC, tanto nas máquinas sublimáticas e as máquinas de impressão direta. Sou engenheiro têxtil e qualquer problema que houver no som ou alguma coisa, vocês me avisam no chat, que a gente vai resolver aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos descontrair um pouco, né? Essa apresentação por internet é novidade a todos, então estamos aprendendo juntos, né? Como que vai funcionar esse webinar? Nós vamos fazer 45 minutos de apresentação desse conteúdo têxtil de impressão direta, né? Após esses 45 minutos, nós vamos destinar 15 minutos para responder algumas questões que vão ser enviadas através do chat. Não se preocupem caso nós não consigamos responder a todas as perguntas. No final da apresentação, nós vamos deixar o nosso contato para que vocês possam entrar em contato direto conosco e aí nós agendarmos um atendimento personalizado e até um desenvolvimento. Então, uma ótima apresentação para nós. Novamente, espero aí atingir o objetivo de vocês. Vamos lá. Eu vou me apresentar a vocês, né? Quem é a Adriana Moraes? Alguns de vocês presentes já me conhecem, mas nós temos muitas pessoas novas aqui. Então, eu vou me apresentar. Vou apresentar um pouquinho da MIMAC Brasil e vamos falar como a MIMAC está posicionada no mundo. Quem é a Adriana Moraes, né? A Adriana Moraes é uma eterna aprendiz aí ao longo dessa estrada da vida. Mas vamos falar um pouquinho da minha formação para vocês entenderem como eu cheguei na MIMAC, né? E por que eu faço parte desse desenvolvimento têxtil. Bom, eu sou formada em Ciências Químicas, né? Pós-graduada em Gestão e Educação Ambiental, né? Sempre fui apaixonada por desenvolvimento, por isso a minha formação em Química, né? Eu trabalhei durante 8 anos numa indústria química multinacional, com desenvolvimento de resinas acrílicas, melamínicas, fenólicas, para aplicações aí em diversas áreas, têxtil, automobilística, laminados. Após esses 8 anos, eu tive a oportunidade de ingressar numa grande indústria têxtil multinacional, e por lá fiquei durante 15 anos, né? Passei por vários setores, de qualidade, produção e trabalhei ligada também a desenvolvimento e qualidade, né? Então eu sempre acabo tendo oportunidade, conquistando a oportunidade de trabalhar na área que eu gosto, que é desenvolvimento. Há 2 anos eu estou na MIMAC, atuando como supervisora de desenvolvimento no mercado de impressão direta têxtil, muito focada em impressão indireta com tinta pigmento. Então, esse é um pouquinho do meu currículo aí para vocês entenderem a minha jornada. Bom, quem é a MIMAC? Vamos ver um vídeo institucional rapidinho e a gente volta a conversar para conhecer como a MIMAC está posicionada aqui no Brasil e como nós estamos presentes aí aos nossos clientes. Something new, something different is the vision of Mimaki Engineering. We are a research and development-oriented company that designs and manufactures industrial-wide format inkjet printers and cutting plotters. Additionally, we sell our products and provide maintenance services to users. We develop not only inkjet printers, but also ink and software that add value to printing. Our products are targeted at 3 different markets:
sign graphics, industrial products, and textile and apparel. Bom, a Mimaki é uma empresa de origem japonesa, uma multinacional de origem japonesa que foi fundada em 1975. A Mimaki, ela teve como objetivo sempre o desenvolvimento de impressoras têxteis, de insumos, e ela faz as suas próprias peças, né? Desenvolve as suas próprias peças. A Mimaki, ela é líder de mercado no mercado de sublimação, e ela tem buscado cada vez mais acompanhar esse desenvolvimento têxtil, né? As novidades que tem no mercado. Para isso, a Mimaki adquiriu a La Mecânica, que é uma das grandes indústrias fabricantes de impressoras digitais, né? E ainda focada nessa mudança global, né, para impressão indireta, a Mimaki também ela adquiriu a Henslow, né? A Henslow Global. A Henslow é uma das grandes fabricantes de soluções têxteis, de vaporizadores, lavadoras, fulares. Com essa aquisição, a Mimaki hoje dispõe da linha completa têxtil. Então, desde a impressora, vaporizadora, fular, lavadoras. Então, hoje a gente oferece ao mercado, aos nossos clientes, a solução completa, né? E para o nosso cliente ter a experiência, vivenciar isso de perto, a Mimaki inaugurou o seu laboratório têxtil aqui em São Paulo, tá? Esse laboratório, ele é aberto aos nossos clientes, para que a gente possa fazer o desenvolvimento, para que o cliente ele possa entender como funciona cada etapa do nosso processo. A Mimaki no mundo, né? Hoje a Mimaki, ela está representada em todos os países do mundo, tá? Se não com as suas matrizes, com os nossos representantes. Então, hoje a Mimaki atende aí de forma global com as suas soluções têxteis. No Brasil, nós estamos aí presentes em todos os estados, né? Com as nossas unidades e também com os nossos representantes. Como eu comentei com vocês, a Mimaki ela tem sempre a preocupação de ofertar ao cliente as atualizações, acompanhar toda essa novidade do mercado. Então, ela está sempre um passo à frente para oferecer aí algo novo, algo diferente. Bom, agora vamos começar com um assunto que trouxe todos vocês aqui, né? O que fez vocês ingressarem aí e dedicarem um tempinho do dia de vocês a esse conhecimento. Então, vamos lá que todos devem estar bem ansiosos para esse assunto aí que é tão novo no mercado e que tem uma tendência tão grande, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho da escolha da fibra até o produto final, né? Então, desde a escolha das fibras para compor o tecido, os tipos de tecido, por que o pigmento, quais as vantagens do pigmento, quais são a necessidade de pós e pré-tratamento até a qualidade do produto final. Então, nós vamos falar bastante da qualidade do pigmento Mimaki, né? O pigmento, hoje em dia, ele tem bastante aí paradigmas, então nós vamos conversar bastante sobre ele. Depois, sobre os tecidos e bases que nós podemos utilizar nesse processo. O pré-tratamento, né? Que também aí é uma curiosidade muito grande dos clientes. O pós-tratamento, que é extremamente necessário. E vamos falar sobre a qualidade do produto final, que é a solidez. Vamos ver um pouquinho de amostras impressas na nossa impressora e vamos passar ali rapidamente no nosso portfólio têxtil. Bom, tinta à base de pigmento, né? É muito comum nós escutarmos aí o reativo, o ácido, o disperso, e o pigmento ele acaba ficando um pouquinho em segundo plano. Por quê? Há um preconceito já formado no mercado sobre o pigmento, né? Quando iniciou-se há 12, 10 anos atrás, as tentativas de impressão direta com pigmento não obtiveram sucesso no produto final. Então, ele tinha características como toque, ele não apresentava uma solidez que é a resistência à lavabilidade adequada. Então, ele colocou no mercado aí vários preconceitos
que hoje a gente tenta tirar, né, tenta mostrar aí um material de qualidade sem esses problemas para os nossos clientes. Então, o pigmento ele veio evoluindo na sua estrutura química, na granulometria, nos seus componentes, nas resinas, justamente para atingir uma qualidade no toque, uma qualidade na intensidade de cor, né, e para facilitar. O mundo ele tende a ir para o pigmento. Por quê? Nós vamos falar isso várias vezes durante a apresentação, né? Porque ele é um processo muito mais simples, um processo econômico em questão de recursos naturais como água, a energia. Então nós vamos voltar a falar bastante sobre esse processo e as vantagens do pigmento. Como que funciona a impressão de pigmento? O que diferencia ela desses outros corantes? Bom, a diferença do pigmento é que quando ele é impresso diretamente no tecido, ele forma uma película superficial no tecido. Isso não impede que ele tenha qualidade final similar ou até melhor do que outras tintas feitas com outros corantes, como ácido, reativo, enfim. Após essa impressão, é necessária uma termofixação, né? Ou seja, o fluido de transporte ele é evaporado e o pigmento ele fixa na fibra do tecido. E aí te dá uma qualidade final de solidez à lavagem sensacional, tá? Conforme os outros corantes aí que nós temos no mercado. A grande vantagem do pigmento em relação ao reativo, vamos usar o reativo como exemplo, porque hoje no algodão o método melhor, mais adequado é o reativo, tirando o pigmento. Então, a gente vai fazer sempre essa comparação com o reativo. A solidez à luz. O corante reativo, ele não dá solidez à luz. Tanto que se nós deixarmos aí as nossas peças expostas à luz solar, ou mesmo as lojas em suas vitrines, com o tempo ocorre o manchamento, o desbote, né? No pigmento isso não acontece, porque o pigmento ele tem alta solidez à luz, né? Então você pode deixar ali exposto, isso é uma grande vantagem quando nós vamos falar depois de material para decoração, estofados, almofadas, redes, enfim, todas essas peças atribuídas à decoração, porque ela não vai desbotar com o tempo, né? Então nós temos essa grande vantagem. Na parte de calçados também esse desbote não ocorre. Uma outra grande vantagem é o menor tempo de fixação em relação aos outros pigmentos, né? E com relação ao reativo também um processo mais compacto, mais simples, mais econômico. Vamos falar um pouquinho sobre os tecidos, as bases, a composição, né? Quais os tecidos que eu posso usar? Quais as fibras que eu devo usar para ter uma melhor qualidade, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O objetivo da impressão direta com tinta base pigmento são fibras naturais, né? E artificiais. Nós temos aí o algodão, o linho, a viscose, né, como exemplo dessas fibras. Hoje é muito comum o método de sublimação, né, através dos tecidos compostos por fibras sintéticas. É difícil encontrar empresas que personalizem tecidos de fibras naturais, né, como a malha, o suedine, o próprio picoline. Existem empresas que prestam esse serviço? Existem. Mas há uma desvantagem, né? Essas empresas pedem volumes iniciais muito grandes e isso torna inviável muitas vezes que confecções de pequeno e médio porte consiga desenvolver suas coleções e ter esses materiais personalizados com as suas artes. Então, o foco dessa impressora é justamente levar essa solução para dentro desses clientes. Então, o cliente ele ter a oportunidade de personalizar a sua arte, as suas estampas em tecidos de bases naturais. Poder ofertar ao seu cliente final um produto de qualidade, um produto à base de fibras naturais, que é uma grande tendência do mercado e hoje é um diferencial.
Vamos falar um pouquinho de mescla. Nossa, Adriana, você está falando tanto de fibras naturais e artificiais, mas como funciona a impressão de tecidos com mesclas, né, com variedades de fibras? É possível imprimir? Sim, né? Nós conseguimos aí uma mistura de fibra natural com fibra sintética muito boa, algodão com viscose, algodão com linho, né? Nós conseguimos também imprimir tecidos mesclados com fibras sintéticas, então o algodão com elastano, que é muito utilizado, tanto para tricoline hoje em dia, né, para fazer a parte de camisaria, porque o elastano, ele dá um conforto por tornar a peça, né, maleável. Nós também temos muito essa composição em malhas, né, que é popularmente conhecido como cotton, né, malha cotton, para a moda infantil e também para o adulto. Então, essa composição de algodão com elastano também fica excelente a qualidade de impressão. O algodão com poliéster é possível? Sim, é possível. Neste caso do algodão com poliéster ou também das outras mesclas, vale lembrar que quanto maior a quantidade de fibras naturais, melhor a qualidade da sua impressão. Tá? Ali tem um outro exemplo de viscose com linho, né? Eu fiz questão de colocar o linho, porque o linho ele foi muito utilizado na moda em 2019 e há uma grande tendência do linho permanecer aí nas próximas coleções, né? Então, vai ser muito evidente, vai ficar muito forte a utilização dessas fibras naturais, como linho e como algodão nas próximas coleções. Por questões mesmo de cultura, por questões ambientais, a gente tende a ter uma mudança comportamental mais acelerada aí pós-pandemia, se é que a gente pode se pronunciar no pós-pandemia, né? Mas existe essa tendência do mercado há algum tempo e sinaliza-se o mercado que isso deve acelerar um pouco mais. E os tipos de tecido que eu consigo fazer nessas impressoras, né, que a Mimac tem? Então, nós conseguimos imprimir, nós temos eu vou apresentar para vocês duas vertentes de impressoras. Uma que faz apenas tecidos planos, né, e a outra que além de tecidos planos também é possível imprimir malha. Então, nós vamos de tecido aí, como tricoline, sarja, bem, viscose, malha, meia malha, voal de viscose, voal de algodão e de linho, que está muito utilizado, né? Esses voais, né, estão sendo muito utilizados para a próxima coleção agora de verão. Então, a impressora permite, ela é estável o suficiente para ter um belt ali para colar e te dar a oportunidade de trabalhar com esses materiais mais finos, mais delicados e de alto valor agregado. Aqui, né, como eu falei, o mercado a gente já vinha nessa tendência de utilizar processos, materiais ecologicamente corretos, né? Existem muitas confecções hoje já aderindo na sua produção tecidos de algodão orgânico, né? Tentando aí ofertar esses materiais diferentes de alto valor agregado, né? E o mercado ele sinaliza a valorizar cada vez mais esse material diferenciado, né? Então, o processo de impressão com tinta pigmento, a base de pigmento, ele é considerado um processo ecologicamente correto. Por quê? Ele não gera resíduo, né? Você não tem que lavar, vaporizar, descarregar, você não tem aquele consumo de água e nem o descarte dessa água contaminada com os corantes para o meio ambiente, né? Então não exige que você tenha um tratamento de efluente. O consumo de energia, por esse processo ele ser basicamente impressão e termofixação, você tem um consumo de energia bem reduzido. Se nós compararmos aí com processos tradicionais de estamparia com reativo, nós temos em média aí 98% de redução de consumo de água, né? Então, mais uma vez aí, o porquê que a tendência dessas indústrias a migrarem para o pigmento, né? O porquê que a gente deve evoluir dos métodos tradicionais de estamparia, de cilindros e rotativos para a impressão digital, né? Então, isso é um dos grandes motivos. Pré-tratamento.
Bom, vamos lá, esse assunto é polêmico. Voltando lá, quando tentaram colocar as primeiras impressoras à base de pigmento, o pré-tratamento era imprescindível. Então, não era possível imprimir um tecido sem pré-tratamento. Por quê? Porque não dava solidez, porque não dava intensidade de cor, enfim. Existiam vários probleminhas aí para se fazer impressão no tecido sem pré-tratamento. Com a evolução do pigmento, né, dessa tinta à base de pigmento, hoje o pré-tratamento ele é opcional. Sim, ele é opcional. Ah, Adriana, mas não vai influenciar na solidez, né? Eu vou conseguir bom resultado de lavagem mesmo sem o pré-tratamento? Sim. Os resultados de solidez à lavagem, ou seja, de resistência à lavagem, ele está diretamente ligado à formulação do pigmento e não do pré-tratamento, né? Quando que eu devo usar esse pré-tratamento, né? Qual é a necessidade e qual os benefícios que ele traz? Bom, então vamos lá. Primeiro, o pré-tratamento, na sua maioria, é uma resina solúvel em água, né? E ele é utilizado para o ganho de cores, né? Eu só consigo cores bem intensas e bem vivas se eu tiver esse pré-tratamento. Mas por que, Adriana, você está falando que não precisa utilizar o pré-tratamento? Em alguns mercados, né, como a moda infantil e essa tendência que o mercado tem ao ecologicamente correto, eles utilizam cores mais sóbrias, mais claras, não é necessário o pré-tratamento, né? Não há muita alteração na qualidade da imagem, mas sim na intensidade de cor. Né? Então, precisou de uma cor mais viva, mais forte, o pré-tratamento. Nós vamos falar bastante desse mercado de moda infantil, né? Onde o pré-tratamento ele não é utilizado. Então, vamos agora finalizar o processo. Lembra que eu falei que era impressão e termofixação? A termofixação nós chamamos de pós-tratamento. Então, pós-impressão é necessário passar por um processo de termofixação, que consiste o quê? Na exposição do tecido impresso a uma determinada temperatura e tempo, né? Nossa, Adriana, como isso funciona? Eu vou ter que adquirir mais um maquinário? Então, assim, não. Vamos por partes, né? Hoje, muitos dos nossos clientes já possuem uma calandra ou uma polimerizadeira. A calandra, muitas vezes, porque já tem todo o processo de sublimação interno, né? E a polimerizadeira, porque já tem o localizado, o silk, né? Ou às vezes a impressão localizada, esqueci o nome, desculpe. Mas enfim, já possuem lá a polimerizadeira como um maquinário dentro da sua empresa. Então, nós podemos utilizar esse maquinário, assim como outros, tá? Eu estou usando só esses dois de exemplos, que são os mais comuns, mas a gente também tem outras máquinas que a gente pode usar para termofixação. Então, aqui, nós temos uma média aí de uma calandra ser utilizada a 185 graus por 90 segundos. Uma polimerizadeira de 4 metros, 190 graus por 140 segundos. Aqui, vale lembrar que nós, da MEMAC, nós fazemos o desenvolvimento dentro do cliente, né? Fazendo todos os testes no maquinário que ele tem, deixando o processo dele pronto para que ele faça essa termofixação. Né? Então, isso é feito aí um desenvolvimento bem personalizado, bem perto do nosso cliente. Né? Feito essa etapa corretamente, nós temos que fazer o quê? Avaliar a nossa solidez. A nossa solidez é o quê? Resistência à lavagem, né? É o quanto eu preciso ter de energia em determinado tempo para retirar o meu pigmento da fibra do meu tecido. Né? E como eu falei acima, uma das grandes vantagens do pigmento é a solidez à luz. E hoje, com a tecnologia do pigmento da MEMAC, nós temos uma excelente solidez à lavagem. Né? Depois nós vamos falar de números, né? Porque é fácil falar excelente, mas depois nós vamos falar de números, né? O quanto esse excelente representa aí na escala cinza. Bom, aqui, qual é o fator determinante para eu ter a minha solidez, a minha qualidade do produto final? Lembrem que eu falei? Tempo e temperatura. Né? É de suma importância para você ter qualidade no seu produto final. Por isso que nós fazemos todo esse desenvolvimento
dentro da empresa de vocês. Ah, Adriana, mas eu não tenho a calandra, eu não tenho a polimerizadeira. Nós vamos fazer isso junto, nós vamos indicar para vocês a melhor solução de acordo com o tecido que vocês utilizem, do processo que vocês utilizem. Poxa, Adriana, eu já tenho isso. Então, nós vamos até vocês, nós fazemos a medição de temperatura, nós vamos verificar as oscilações que o seu equipamento possui, controle de tempo, nós vamos deixar tudo isso muito estruturado para você. Bom, lembra que eu falei para vocês a respeito da solidez, né? Falei, vamos falar de números. A escala cinza hoje ela é utilizada para avaliar a solidez. Ela vai de 0 a 5, né? Então, 5 é a nota máxima que se tem nesses testes de lavabilidade, né? Hoje nós temos aqui vários testes enviados pelo Japão e nós temos a solidez aí entre 4 e 5, né? 4/5 e 5, que são números excelentes, né? Nota máxima. Então, fez o processo de termofixação adequado, nós temos aí um material de excelente qualidade, né? Não fica nada a desejar aí para qualquer outra tecnologia ou corante, né? Valendo lembrar que todos esses testes, eles devem ser utilizados a NBR, que é elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Para manter tudo isso como padrão, para a gente falar sempre a mesma linguagem. Os resultados dessas amostras, né? Vamos ver um pouquinho dos resultados na moda infantil, vamos ver esses resultados na parte de decoração, né? Então, vamos falar agora, vamos focar um pouquinho na moda infantil, né? Hoje, digamos que a moda infantil é um dos segmentos que mais tem necessidade de personalização de tecidos de fibras naturais, né? A criança, ela precisa se vestir com conforto, né? A mãe, ela busca esse conforto. O poliéster é bonito, né? É atraente, mas ele não dá esse conforto para a criança, né? Ele não absorve o suor, ele não dá maleabilidade na roupa. Então, hoje a indústria infantil, né, a moda baby, a infantil e a infanto-juvenil, ela tem grande necessidade de ter essa oportunidade de personalizar os seus tecidos, né? E essa tecnologia da Mimac, ela se encaixa justamente aí. Eu consigo, através da minha impressora, personalizar o suedine, a malha, a meia malha, né, nas quantidades que eu quiser, né, em quantas artes eu quiser. Então, eu não tenho limitações na minha criação, eu não tenho que produzir em excesso. Nós vamos ver um videozinho aqui para vocês entenderem um pouquinho de como funciona essa impressão, né? A impressão que vai passar aqui é numa malha cotton, né? E vou passar aqui para vocês, depois a gente volta a conversar. Então, aqui nós podemos ver a impressora direto, né, imprimindo direto numa malha cotton, né. Normalmente a malha cotton ela tem a memória, então vocês puderam verificar que a máquina tem um sistema belt, né. E Adriana, por que você está falando tanto que na moda infantil não é necessário o pré-tratamento? Até pela qualidade dos tecidos, né? Normalmente você utiliza suedine e malhas de qualidade, onde as fibras são bem fechadinhas, e aí você tem um ganho na resolução de cor, né? Então, quanto mais qualidade o meu tecido tiver, melhor o meu ganho na impressão, na cor, na qualidade de imagem, né? E na moda infantil, hoje tem uma tendência aí de se usar o algodão egípcio, né? Tanto a meia malha quanto o suedine em algodão egípcio. Adriana, você está falando de algodão egípcio, mas a gente pode imprimir também tecidos cardados? Sim, né? Você consegue imprimir tecidos de
de qualidade mediana, né? Levando em consideração sempre que quanto maior a qualidade do meu tecido, melhor a minha qualidade de impressão. Mas isso não impede que eu faça, né, em tecidos, porque normalmente as confecções, as indústrias trabalham com várias linhas, né? Então, há linhas de artigo para combate, a linha mediana e a perfumaria, né? Que são esses mais requintados, esses mais elaborados. Então, para se manter no mercado hoje, nós temos que ter todas essas linhas. E com a impressora você consegue sim manter as suas linhas aí de combate, medianas e perfumaria, porque ela permite que você imprima qualquer tipo de tecido, né? Então, só lembrando aí, nós temos várias vantagens quando a gente fala dessa introdução da impressora em confecções de pequeno e médio porte, né? Quando eu falo de personalização de malhas, né? Suedines, malhas e meia malhas, eu falei lá no começo que as grandes indústrias, elas fazem isso e elas mantêm aí uma quantidade mínima em torno de 500 metros por arte, né? Então, se a gente levar em consideração que uma coleção pequena utiliza 6 artes, nós estamos falando de 3.000 metros de investimento, né? E o que acontece? Muitas vezes, não são todas as artes da coleção que nós criamos que agrada ao público. E aí o que acontece? Eu fico com esse material no meu estoque, eu fico com esse dinheiro parado, né? Como essa impressora, ela permite que eu produza apenas aquilo que eu vendi, eu tenho esse ganho também na eliminação do estoque. Uma outra grande vantagem, como eu vivo dentro dessas confecções, normalmente uma arte ali, uma das coleções é um sucesso. E aí o que acontece? A dificuldade de repor esse material, né? Porque normalmente vai para essa tinturaria, aí tem que fazer aquela quantidade enorme de novo, né? Eu não sei se eu vou vender de novo aqueles 500, 600 metros que seja, não reproduz a mesma cor, não vem na mesma qualidade, eu tenho um tempo muito grande para isso vir da tinturaria de novo e eu acabo perdendo tempo de vender essa arte. Com essa impressora, não. Vendeu, imprimiu, vendeu, imprimiu. Então, é uma grande vantagem, né? De ter essa solução dentro de casa. Como eu falei para vocês, que ela imprime vários tipos de tecido em gramaturas aí, desde a mais fininha até gramaturas mais altas, nós também conseguimos posicionar essa solução dentro de indústrias calçadistas, né? Hoje existem fabricantes fazendo calçados com algodão orgânico, né? Esse tipo de material também tem um alto valor agregado. Só que a dificuldade, né? Se você vai posicionar um material desse diferente, você não pode colocar ali estampas, né? Fazer 1000 sapatos iguais, porque não vai vender com a mesma estampa. Então, é necessário também você ter essa possibilidade de criar artes diferentes em pequenas quantidades, né? É o que a gente fala, a perfumaria, né, de uma indústria está aí em ofertar materiais e estampas diferentes para o cliente, né? E essa máquina permite que você faça isso, que você imprima ali também para o setor calçadistas pequenas quantidades, né? Novamente aí até sob demanda, para atender esse mercado que vem aí com uma força muito grande. Mercado de decoração. Lembra que eu falei da solidez à luz, né? Qual é a maior reclamação das pessoas hoje? Poxa, a minha almofada desbotou, né? O meu sofá, o meu conjunto da varanda ali desmontou. Adriana, no pigmento isso não vai acontecer? Não vai acontecer, né? Você pode fazer ali materiais para ficar exposto ao sol, exposto à luz, que ele não vai desbotar, ele não vai sofrer nenhum dano, né? E voltando a falar do valor agregado da personalização, o mercado de decoração ele pede muito isso, né? Hoje há uma grande necessidade do cliente dele ter a decoração, as estampas com a cara dele, seja isso para as residências, para os hotéis, para os grandes restaurantes, né? Então essa máquina ela possibilita que você faça isso, desenvolva as suas artes, desenvolva
a sua decoração personalizada, produz apenas para aquele cliente, né? E isso a gente sabe que tem um alto valor agregado, né? Pensando também na decoração, não só no contexto aí de hotéis, bares e restaurantes, mas nós temos um mercado muito grande também na moda infantil de personalização de quartos de bebês. Então, lençol, toalha, cortinas, né? Nós temos também todo esse mercado que essa máquina ela consegue ofertar aí para os designers essa solução, né? De atender a decoração como um todo. Aqui ao fundo da tela, vocês podem ver que nós temos um tecido, né? Aqui dá até para ver a dobrinha aqui na foto. Ele é um tecido impresso em uma das nossas impressoras, né? Então, dá para vocês verem a qualidade, né, dos detalhes. É uma impressão cedida aí por uma designer, uma parceira nossa, né? A Ana Sanches, do Rio de Janeiro, dona da empresa Nunuca, né? Aqui vocês podem ver uma outra imagem da Nunuca, né? O amarelo aí, esse tecido é um tecido pré-tratado, é uma sarja de gramatura alta, eu não vou me lembrar a gramatura agora, mas é em torno de 220 gramas, né? A Ana, ela é especializada aí em estampas para designer interiores, né? Ela trabalha com todos os segmentos, mas ela faz estampas fantásticas para esse mundo da decoração. E ela já teve a oportunidade de testar e já vender esses tecidos que ficam expostos à luz e ficou muito satisfeita com a qualidade do pigmento, né? Voltando, né, a falar sobre a qualidade do pigmento. No mercado, a gente vai sempre escutar aquilo, puxa, mas o pigmento tem toque, puxa, mas o pigmento não tem solidez à lavagem. Então, assim, quebrem esses paradigmas, se deem a oportunidade de conhecer essa tecnologia. Há uma tendência global para a utilização do pigmento, né? Como eu falei, justamente por ele ter um processo simples, um processo ecologicamente correto, econômico. Não é a tinta mais barata, né? Mas se somado à economia de todos esses processos, vale muito a pena, né? E mais a pena ainda por você estar ofertando para o seu cliente um produto de alta qualidade, de alto valor agregado, né? Então, se deem oportunidade de conhecer, né? O pigmento da Mimac, ele tem sim muita qualidade, é muito diferente do que nós encontrávamos no mercado há um tempo atrás. Aqui, mais uma das estampas, né, da Nunuca. Vocês podem ver a qualidade de impressão, né? A utilização aí de tom sobre tom. Obrigada, Ana, por ceder as suas imagens. Sucesso para você. Né? Mais uma aí, fantástica. Então, assim, aproveitem do Laboratório Têxtil da Mimac, né? De toda essa célula de desenvolvimento que a Mimac dispõe, né? E conheçam, né? Não deixem de se dar a oportunidade de conhecer todos esses processos novos, de trazer o seu material. Puxa, Adriana, eu tenho aqui o material que eu utilizo, o meu suedine, a minha malha, o meu tricoline, eu quero ver como fica no material que eu já tenho em linha. É possível fazer isso? Sim, é possível. Traga suas artes, traga o seu tecido. E a gente faz todo o desenvolvimento dentro da Mimac, né? Faz o cálculo de custo desse processo, de consumo. E aí, depois que vocês conhecerem a qualidade, que vocês conhecerem o processo, como ele é rápido, como ele é simples, aí vocês avaliam direitinho. Bom, aqui nós vamos dar uma passada sobre o portfólio têxtil da Mimac, né? Como eu falei, a Mimac é líder de mercado nas impressoras de sublimação, né? E ela vem trabalhando cada vez mais esse mercado de impressão direta, né? Nós temos uma máquina aí high-end, uma máquina de alto volume produtivo, né? Essa máquina ela é indicada para estamparias, né, para tinturarias que já possuem todo aquele método tradicional de cilindro,
né, que vão migrar, né, não tem jeito, vai ter que uma hora migrar para essa impressora digital, porque economiza-se muito tempo também, né, na gravação dos cilindros. Para fazer uma amostra, você tem que parar a máquina toda, tem o seu processo parado, sendo que numa impressora digital, você chega lá com o seu pendrive, coloca no computador e na hora você imprime e vê a sua estampa, né? Então, essa máquina é indicada para essas grandes indústrias, grandes tinturarias. Nós temos aí a TX300P, né? A versão sem belt, que é indicada para tecidos planos, né? Nessa, não imprime malha, só imprime tecidos planos de média a alta gramatura, tá? É uma máquina de entrada para esse mercado de decoração e até de moda, mas que utilize somente os tecidos planos, né? Nós temos a TX500 é já para indústrias de médio porte, né? De médio indo para grande porte. É uma máquina que produz um volume mediano, ela está disponível com reativo e também com pigmento. Tem o sistema Belt também, que permite impressão de malhas, de tecidos planos. Aqui é a nossa queridinha, né? A queridinha por quê? Porque ela permite que você imprima qualquer tipo de tecido, em qualquer gramatura, das mais leves às mais encorpadas. E a malha, né? Adriana, qual a diferença dela para outra? Ela possui um sistema Belt, né? Ou seja, uma esteira ali, onde tem uma resina, que quando você coloca o tecido, ela adere, ela estabiliza e permite que você faça a sua impressão contínua no seu tecido. Agora nós vamos parar um pouquinho, né? Nós vamos chamar o Lincoln, que está aí com vocês no chat, que nós vamos interagir um pouquinho. Eu sei que esse tempo é muito rápido, né, para nós conseguirmos absorver essas informações. Tem muito mais coisas que eu gostaria de passar para vocês, né, mas o tempo é curto para nós estarmos abordando todos esses assuntos, né, principalmente na parte de qualidade de tecido, né, a qualidade de tecido a ser utilizada e a qualidade da impressão nesses tecidos é uma das maiores dúvidas dos nossos clientes. Então, eu volto a falar. Se deem a oportunidade de conhecer o desenvolvimento sem compromisso nenhum. A Mimac ela tem uma equipe disponível para fazer esse desenvolvimento. Utilizem do laboratório têxtil, né? Participem desse contexto todo. É importante você avaliar os custos, além da qualidade, para ver se isso se enquadra da melhor maneira na empresa de vocês, no processo. Levem em consideração que nós temos aí que evoluir sempre, né? Com a qualidade dos nossos tecidos e assumir um percentual maior de tecidos de algodão, de fibras naturais, é uma grande tendência do mercado, né? E estamos todos à disposição aí para fazer esse desenvolvimento para vocês. Boa noite novamente a todos. Eu vou selecionar algumas perguntas para aproveitar esse tempo para responder a todos vocês. A primeira aqui, feita pela Carol Costa. O sistema Belt funciona para quê? Ele funciona para você fixar a malha, que a malha geralmente tem mais elasticidade, então esse sistema Belt ele fixa o tecido para que a cabeça de impressão consiga imprimir sem haver nenhum tipo de erro de impressão ou enrugar o tecido. Então é para isso que ele serve. E o sistema Belt dá a possibilidade de trabalhar tanto com tecido plano como as malhas que têm mais elasticidade. Próxima pergunta. A resina de pré-tratamento é vendida pela Mimac? A gente tem parceiros que atendem no Brasil todo para fornecer essa resina de pré-tratamento para todos os clientes. Se tem essas máquinas de impressão em Recife, a gente tem uma unidade em Recife da Mimac que pode te fornecer mais explicações, você pode ir lá conhecer o showroom sem problema nenhum. Para tecido 100% poliéster, a gente não indica esse tipo de tecnologia para tecido 100% poliéster, pois o poliéster ele precisa de calor para acontecer essa penetração do corante disperso dentro da fibra do tecido de poliéster. Então, como esse processo é frio, não é indicado. O ideal mesmo para poliéster, para você ter cor, intensidade, solidez, são as máquinas de sublimação. A Mimac também tem no catálogo.
Isso. Ô, Lincoln, valendo lembrar aí, eu tô com a dúvida que um dos nossos participantes teve a respeito da impressão, né? Para que serve o sistema Belt? Uhum. Uma das coisas que nós devemos considerar que a malha ideal para ir na impressora é a malha ramada, né? A malha já estabilizada. Isso não significa que eu não possa usar aí uma malha tubular bem cortada e bem enrolada. Né? O sistema Belt, ele justamente ele permite isso, né? Que a malha, como ela tem essa memória, se ela não está ramada, se ela não está estabilizada, ela tem essa memória de voltar, de arredondar as suas bordas. E com o sistema Belt, ela fica coladinha ali e permite que a impressora ande, né, deslize com a cabeça aí acima dela sem ter nenhum problema de danificar. Sim. Próxima pergunta, feita pelo Eduardo. Você tem necessidade de vaporização do tecido já estampado com o pigmento. Tanto a vaporização quanto a lavagem não são necessárias para estampa em tecido de pigmento. Exatamente essa tecnologia ela vem para remover todos esses processos desse bem tão precioso e tão caro. Então você acaba economizando aí com esse insumo, que é um grande problema aí nas indústrias. Próxima pergunta. Lincoln, vamos dar uma reforçada aí, né? Uhum. Que no caso do processo do pigmento, lembra que eu falei lá acima? Impressão e termofixação. Então, isenta qualquer tipo de processo de vaporização, de lavagem para descarregar excesso de corante, né? E até de amaciamento, porque é possível imprimir com tecidos também pré-amaciados. É lógico que precisa ser feito um teste, né? Para analisar que tipo de amaciante é esse, se vai dar a solidez, mas é possível também imprimir com tecido já acabado. Então, elimina todos esses processos aí de vaporização, de lavagem, de amaciamento. Exato. Outra pergunta feita pelo Thiago, se é preciso pré-tratar o tecido dias antes da impressão. Não precisa, pode até ser um processo contínuo de tratamento, impressão, tratamento, impressão. Isso não é um problema. Existe gramatura mínima para o tecido ser impresso em pigmento? Não existe, sendo uma TX com belt. A TX com belt atende tecidos bem mais leves e não tem esse limite aí de gramatura, até tecidos mais pesados também. Já para TX sem belt, que os tecidos que tendem a ser um pouco mais leves tendem a enrugar um pouco ou dar um problema de pressão, então o ideal seria com belt para tecidos muito finos. Outra pergunta feita pelo Eduardo, o pré-tratamento é necessário quando? Ele é necessário quando você precisa de características específicas no seu produto final. Um exemplo, quanto mais cor você precisar no produto final, o ideal seria ser realizado um pré-tratamento. Para mercados como a Adriana citou, de moda infantil, que tem cores mais opacas, com a definição ótima, a definição não cai, a definição continua sendo perfeita, porém, as cores mais intensas são necessários você fazer esse pré-tratamento no tecido. Pode utilizar uma rama para realizar o pré-tratamento? Sim, pode-se realizar uma rama para o pré e para o pós-tratamento, sem problema nenhum. Eu acho que uma das maiores dúvidas aí é em relação ao pré-tratamento, né? Uhum. O pré-tratamento é possível também, nós temos aí parceiros no mercado que têm excelentes pré-tratamento e o tecido ele pode ser armazenado até 1 ano já pré-tratado, né? É lógico que ninguém vai pré-tratar um tecido para deixar no estoque 1 ano, mas ele tem estabilidade e ele pode ficar aí no estoque até 1 ano pré-tratado, né? Caso o cliente ele utilize tanto o tecido pré-tratado quanto o tecido sem tratamento, há essa possibilidade dele manter no estoque dele lá o tecido já pré-tratado para quando o cliente dele requisitar, ele ter essa solução já lá prontinha. Exato. Outra pergunta da Caroline, qual é o gasto médio ml de pigmento por estampa? Isso varia muito de estampa para estampa e no próprio equipamento você tem a possibilidade de alterar ali o número de passadas, a carga de tinta. Então, isso varia mesmo da estampa do cliente. O ideal seria mandar a estampa ou vir fazer um desenvolvimento ou uma demonstração. A máquina mesmo já te fornece ali a quantidade exata em ml, então eu consigo te passar
melhor esse dado exato, para você ter aí exato esse dado. Vamos ver para a próxima pergunta. Pode ser vários tecidos na mesma máquina? Sim, as fibras naturais são foco para o pigmento, mas ele também atende tecidos com mescla, algodão elastano, algodão poliéster, linho elastano, linho poliéster. Então tem uma gama bem grande aí de tecido que pode ser atendido tranquilamente. Outra pergunta. Se existe uma máquina especial para o pré-tratamento? Não existe uma máquina especial para o pré-tratamento, mas a gente tem no catálogo da MIMAC as máquinas também para esse tipo de trabalho, só que o pré-tratamento pode ser desenvolvido em outras máquinas que atendem às condições. Se há a possibilidade de imprimir poliamida com tinta de pigmento. Particularmente, eu acho que não se garante uma grande solidez. A qualidade da estampa vai ocorrer, porém a solidez para imprimir tanto poliamida quanto seda, porque o corante desenvolvido para eles é o ácido, tem características diferentes. Então eles precisam de lavagem, ele precisa de calor no processo. Então aí que está o grande problema, é a questão da solidez. A impressão acontece, a solidez dessa estampa que fica mais prejudicada. Valendo lembrar que o foco da impressão digital com tinta à base de pigmento são as fibras naturais e artificiais, né? E quanto maior o percentual dessas fibras nos tecidos, melhor a qualidade. Então, se a gente vai para um tecido aí sintético, não é a solução, né? Sim. O Renato perguntando se ela imprime malha 100% algodão. Sim, é desenvolvido exatamente para esse tipo de fibra. Algodão, linho, 100%, melhor ainda. O Thiago perguntou se a TX exige uma grande estrutura comparado à sublimação. Não existe exige uma grande estrutura. A máquina precisa estar climatizada, numa sala climatizada, porém é uma máquina bem pequena, ela não é uma máquina de grande porte. Você consegue ter com uma estrutura bem menor, sem muitos gastos. Se imprime seda, foi respondido. Vamos ver. Acho que as perguntas foram respondidas. O nosso tempo também está acabando. Mas as perguntas que eu não consegui responder aqui, eu vou responder individualmente para cada um por e-mail. Isso já vai ser realizado amanhã. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, as questões que não deram tempo aqui de ser respondidas no webinar. Mas amanhã eu entrarei em contato, respondo a todos vocês. Eu agradeço muito a presença de todos. Muito obrigado. Obrigada, Lincoln. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a oportunidade de estar levando um pouquinho das nossas soluções têxteis até vocês, né? O que eu falei, o tempo é muito curto para falar sobre todo o assunto, mas fiquem à vontade para entrar em contato com a gente posteriormente, né? Novamente, aproveitem o laboratório têxtil da MIMAC para conhecer, para fazer o desenvolvimento, né? E tá aqui os nossos contatos, o meu e-mail, o meu telefone, o meu WhatsApp, né? Então, estamos disponíveis aí para ajudá-los a migrar, né? A inserir novas tecnologias na empresa de vocês. Muito obrigada e boa noite.